Isa, Ei, uma Tiago. alegria estar com você. Bem-vinda à plataforma Femininos Plurais, esse espaço que é um dos maiores, ou a maior plataforma antirracista do Brasil, de conteúdo antirracista do Brasil. Ter você conosco significa muito, porque esse espaço, nossa voz, é um espaço de aquilombamento e de protagonismo de todas e todos e todos nós. Então, seja muito bem-vinda ao nosso espaço, nossa voz. Gratidão, gratidão. Estou muito feliz por estar aqui, viu? Feliz mesmo. Tá ótimo. Isa, é, a sua produção, ela é significativamente marcante porque ela tem um propósito de alcançar ou de propor o que a gente tem lido, o que a gente tem absorvido do feminismo negro como empoderamento. Mas um diferencial é que você se concentra em um processo de empoderamento desde a infância. Então, eu quero te perguntar, na verdade, né, assim, como você enxerga a literatura como um processo transformador e mais, como a literatura que se direciona à infância age nesse processo de transformação e de construção afirmativa das identidades negras e de agência antirracista. Uau, são várias perguntas juntas, né? Tentarei respondê-las. Se eu me perder, você vai me puxando, tá? Vai A me gente vai se ajudando. achando aqui, A gente vai. vai se achando, por favor. É, olha, eu gosto muito de pensar que a literatura promove um exercício incrível, onde está envolvido nessa construção algo que as pessoas não costumam pensar quando falam sobre literatura. É pensar no hipocampo, é pensar na glândula pineal e é Uau. pensar em serotonina, por exemplo. Por quê? Porque ler, ele é um exercício. É um exercício que fortalece ou que é fortalecido por toda essa nossa área do cérebro e que a gente pouco pensa nessa associação. E por que eu falo isso? Porque lá em 2008, a partir da minha tese, Candomblé de Queto e Educação, Estratégias para o Empoderamento da Mulher Negra, eu trabalhei o conceito de empowerment, de empoderamento. E o empoderamento, que a gente sabe que é um conceito que veio de uma luta das mulheres pretas, né, da Inglaterra, e por aí foi se espalhando pelo mundo. Eu gosto muito de entender esse empoderamento, tal e qual ele é usado no campo da saúde, e que o nosso SUS tão necessário de ser fortalecido, que tem uma proposta, um projeto maravilhoso, traz o conceito de empoderamento muito trabalhado pela OIT, que é esse conceito de empoderamento enquanto uma forma de fortalecer, né, o ser individual em seus aspectos psicológicos e o ser comunitário. E nesse sentido, esse empoderamento, ele pode se dar a partir da literatura. E a literatura, para mim, ela deveria ser tratada, o acesso à literatura, as políticas em prol da literatura no país deveriam ser tratadas de uma forma muito consistente, como a saúde é. Por quê? Porque, para mim, a literatura pode curar. E qual é essa literatura que pode curar? É qualquer literatura? Não. Kutsi, nosso querido intelectual, literário, ativista do movimento negro, especialista em literatura, Kutsi, em seu livro Literatura Negro-Brasileira, da Selo Negro Edições, de 2010, ele afirma lá que os brancos se furtaram a trabalhar as questões
da diversidade, por exemplo, em suas literaturas. Então, como nós não estamos nos furtando, nós negras e negros na literatura, não estamos nos furtando a isso, portanto, somos capazes, né, de fortalecer os nossos grupos. Eu entendo que, e eu digo que, sei lá, eu lancei um livro agora, né, na pandemia, o Black Power de Akin, e eu saí dizendo: Akin é cura, porque eu entendo a literatura como cura. Qualquer literatura, não. A literatura que tantos brancos que secularmente têm feito, tem nos colocado sempre de uma forma extremamente rebaixada, extremamente violenta, extremamente pautada no racismo estrutural e estruturante da sociedade brasileira, ok? Então, se são pessoas que escrevem esses textos, que viram livros em algum momento, vão com as suas questões, com os seus preconceitos estabelecidos também para o texto literário. Então, nem toda literatura é capaz de curar, é capaz de empoderar. Eu posso dizer por mim, a literatura que eu tenho feito, que eu tenho construído, que eu tenho elaborado, eu digo que eu tenho tecido com a linha do bichinho da seda, tal e qual o bichinho da seda faz, artesanalmente, a partir de tempo de observação, mas a partir também de um chamado da minha ancestralidade. Essa literatura eu tenho podido acompanhar desde 2009, que ela cura. Ela tem curado crianças, jovens e adultos negros e negras, em seu resgate pela autoestima, em sua ligação com a ancestralidade africana, o seu orgulho pela ancestralidade africana. E eu tenho chamado essa literatura de literatura negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil, que é a Aline Beijo, que tem alguns marcadores essenciais e fundamentais. Quero dizer com isso, portanto, que nem toda literatura escrita por negros e negras é capaz de trazer fortalecimento identitário. Por quê? Muitas vezes nós estamos ainda aqui num afã de desconstruir uma visão estereotipada, ainda colocamos focos em questões muito estereotipadas. Então, a garantia desse empoderamento, para mim, não está no fato de livros terem personagens negros e negras, e sim no fato de, como afirma Kuti, a característica da literatura negro-brasileira é escrita por ativistas, por militantes, por negros, isto é, por pessoas de dentro, que vivenciaram e vivenciam o racismo e o impacto do racismo, e não se furta em trazer esses temas para o texto literário, o que é diferente da literatura afro-brasileira, talvez diferente pela literatura negra, que também é elaborada por brancos, e, portanto, para mim, esse olhar específico nessa literatura e no conceito que Kuti nos traz é especialmente necessário para o campo do empoderamento de crianças, jovens e adultos na literatura. Eu fico te ouvindo o dia inteiro se a gente ficar aqui, porque é perfeito, né? Assim, essa dicotomia, né? Esse paradoxo da literatura, porque pensar a literatura como cura é muito importante, porque ela foi por muito tempo instrumento de destruição, né? É isso. Ela foi instrumento de destruição, da nossa destruição, né? De formas estereotipadas, desde textos até as ilustrações. E isso é muito grave. Então, para mim, como a gente defende que o racismo é uma questão da saúde, eu entendo que a literatura ela é uma plataforma
que é muito mais, é um jeito de ser e de estar e que precisa ser incrementado por políticas da leitura, do livro, no país, de forma geral, como também algo que vai complementar o bem-estar físico, emocional de uma pessoa. Então, a literatura, para mim, também ela deve ser vista como uma ferramenta necessária de cura, principalmente para nós que vivemos num país extremamente racista e que desde a mais tenra idade a criança negra aprende que ela é feia porque ela é preta, que ela é ignorante, para não dizer, mas tem que dizer burra, que é a palavra comum no espaço escola, porque ela é preta, né? Porque todos os aspectos negativos que estão aí a partir da estereotipia com a qual negros e negras são vistos na sociedade brasileira. Portanto, a criança negra, desde muito jovem, muito cedo, ela precisa entender que ela é poderosa, que ela é bonita. Mas chega um momento que só o pai e a mãe, a avó, tios, tias, padrinhos e madrinhas falando isso na orelhinha dela não funciona mais. Por quê? Porque a violência na escola, no espaço escola, e as frases que ela ouve no cotidiano escolar é que vão determinar, assim como para um adolescente, né, é o que vai determinar a forma que ela se vê. Então, se os amiguinhos não estão querendo brincar com aquela criança porque ela é negra, porque ela é preta, que é a forma que é dita, então ela precisa ser algo diferente do que ela é. Ela precisa deixar de ser o que jamais conseguirá ser, deixar de ser na cabecinha dela. Portanto, é uma questão de saúde. E como fazer isso, ou fora do campo da saúde, no campo escola, ou quando se agravam essas questões relativas à autoestima, a rebaixamento da autoestima. Quando sai do espaço escola e vai para o espaço psicológico, psicanalítico, né? O que é possível ser feito ali? Um trabalho a partir da literatura, trazer livros que revelem uma possibilidade, um caminho daquela criança simplesmente viver. Nós adultos, né, eu com a minha idade, você com a sua, que é jovem, mas vamos dizer, em relação a uma criança ou um jovem, nós sabemos que é possível viver. E nós sabemos que talvez nós estejamos sobrevivendo. Eu quero que as crianças simplesmente vivam. E isso, para mim, tem um campo pedagógico, que eu estou nessa área da educação há 30 anos, com educação infantil, desde berçário até o ensino superior, mas também entendo ser uma questão para a saúde, de formação dos nossos médicos, dos nossos psicólogos, dos nossos psicanalistas, dos nossos psiquiatras, né, de atender pessoas cuja a falta de amor, a falta de inclusão, a falta de políticas públicas, nós vivemos faltas, têm sido estruturais também e estruturantes nas nossas vidas. Então, esses profissionais precisam dar conta de entender também esse nosso universo, que é essa nossa batalha toda de entender as consequências de um racismo, e para além de que estamos num país que é extremamente racista, apesar de ser multicultural. Então, é uma questão, sim, de saúde pública, né, o racismo, e dentro do campo da saúde, quais ferramentas? O livro de qualidade e focado nas realidades mais próximas daquelas crianças que se veem dentro das famílias como lindas, como potentes, porque a mãe diz que sua coisinha mais linda da mãe, dá um beijo aqui, e esse bocão mais lindo,
é isso, né? Então, que esses espaços consigam ter na literatura, num livro, uma mediação adequada e potente, capaz de fortalecer a autoestima de uma criança, de um jovem, de um adulto negro e negra. Eu quero aproveitar essa discussão sobre autoestima, vamos entrar muito nela agora, porque se a gente for pensar a construção da imagem, né, assim, a literatura tem uma potência nessa formação da imagem. E de alguma forma, né, assim, ou de formas muito expressivas, a literatura corresponde também a um compromisso político, né? E aí a minha questão aliás, as minhas questões são múltiplas também, Me mas diga. para a gente pensar duas coisas. Primeiro, essa responsabilidade da escritora e do escritor como agente político, e segundo, político, e segundo, como que você pensa a construção das suas personagens? Porque dentro dessa dinâmica da responsabilidade política e ética do escritor e da escritora, porque é muito significativo esse trabalho, né? Assim, se a gente vem de uma trajetória de apagamento, de espoliação, de destruição das nossas imagens, o cuidado que você tem, né, assim, com a construção das personagens, quando você fala sobre o livro da literatura como um processo de cura, seu olho brilha, e isso é muito potente, né, assim. Então, como que você pensa a dimensão política da literatura? E segundo, eu queria muito saber como que você constrói as suas personagens, as histórias, assim, qual que é o seu axé, né, assim, para ser bem específico, né? Porque é transformador o que você faz, de fato, É. né? Olha só, Tiago, eu não me furto a responder essa pergunta jamais, em qualquer espaço que eu esteja, não me importo, porque quando você traz a palavra axé, é nisso que eu me fundamento. Minha fundamentação está no axé, está na minha ancestralidade. A minha ancestralidade, ela sempre foi muito viva e muito ativa em mim, né? Eu sou uma médium e eu dei caboclo com 6 anos de idade, né? Uau. Então, com 7 anos, os meus herês começaram a chegar. Então, esses herês, eles têm uma vida muito ativa e sempre já tiveram muito mais na minha infância, adolescência, até parte da minha vida adulta, muito mais ativos e presentes em minha vida, né? Assim como o meu orixá Oxóssi. Todos os meus livros, todas as minhas histórias, os meus textos que viraram livros, eles aconteceram exatamente no momento que a minha ancestralidade pediu. Então, eu não mando textos para as editoras, eu não faço essa corrida. Até por isso que de 2009 para cá eu tenho somente 4 livros publicados. Eu teria 4 lançados esse ano, só tive um, né? E os outros vão para o ano que vem. Contudo, por quê? Porque é o momento que eles falam, tira aquele. E eu acho que é por isso que cada livro tem uma trajetória única, uma trajetória fantástica, porque vem a partir da ancestralidade, do chamado ancestral. O tempo que me guia é o tempo da ancestralidade. Quando alguém me pergunta, né? Você tinha até uma pergunta que falava em relação a essa questão da publicação, dos livros em si, né? Do processo de elaboração e tal. Eu escrevo muito, eu não escrevo só para crianças, né? Eu escrevo de tudo. Eu comecei a escrever, minha mãe me mandou para a escolinha com 2 anos e meio. Com 4 anos eu estava alfabetizada e minha mãe me alfabetizou. Uma mulher que tinha estudado até o 3º ano primário. Foi ela que me alfabetizou. Então, com 4 anos eu escrevia as minhas histórias. Com 2 anos e meio eu já escrevia em garatujas, as bolinhas e os pauzinhos. Só que minha mãe, estratégica que era, uma mulher de Ançã, poderosa, ela, Barrei. quando eu chegava em casa, ela dizia assim: cadê seu caderninho?
Aí eu mostrava o caderninho para ela, cheio de bolinha e risquinhos. E ela dizia assim: conta para a mãe o que você escreveu, que história é essa? E eu contava e ela ia com a caneta anotando do lado, técnica que nós professoras usamos na educação infantil, de explicar o que a criança desenhou. Fala para a Pro, o que você desenhou aqui? Quem é esse papai? A gente escreve, né? Enquanto ela não adquire essa escrita formal. Então, para mim, isso é muito importante dizer, que a minha mãe, ela teve um plano, ela criou um plano de sucesso para mim no campo literário, no campo da escrita. Com 8 anos, teve uma reunião muito séria em casa, porque nós éramos muito pobres, de ter esgoto no quintal aberto, assim, e poço, que eu caí no poço uma vez, sabe? Então, era uma pobreza muito grande. E minha mãe sentou com meu pai, e eu tenho uma irmã, e ela disse assim: nossas filhas precisam ter a melhor educação possível para que elas não vivam na mesma miséria que a gente vive. E a educação é tudo. A gente divide um ovo em 4, mas nós precisamos ficar sócios do círculo do livro, porque vai ter que entrar livro dentro dessa casa. E meu pai topou, e aí, com 8 anos, eu começo a escolher os livros, um por mês. Então, o primeiro livro foi Os Lusíadas, de Camões. O segundo livro é Insustentável Leveza do Ser, de Milan Kundera. O terceiro livro foi Os Sertões, de Aloísio de Azevedo. O quarto livro foi Capitães de Areia, de Jorge Amado. O quinto livro foi Raízes, de Alex Haley. O sexto livro foi a biografia de Winnie Mandela. E aí eu fui me enveredando nesse tipo de literatura, tentando achar dentro do círculo do livro questões livros focados ou com personagens negros, né? Na capa, coisa que não tinha, mas eu lia e eu achava que a história era assim e eu ia. Portanto, quando eu comecei a escrever na escolinha, a minha mãe dizia assim: escreve tudo o que você viver. Escreve tudo o que você viver. Era a frase que minha mãe mais disse para mim na infância. E eu sempre bloquinho de notas. Então, como eu crio os personagens? São todos reais. São todos a partir da minha realidade. 30 anos no magistério, alunos e alunas sempre foram fontes de inspiração. Eu sempre fui uma professora de registrar absolutamente o respiro dos meus alunos, um respiro diferente. Fulano suspirou diferente. Eu sabia que estava acontecendo alguma coisa errada. Então, eu registro tudo. Então, tem 2 vertentes. A criação dos personagens, elas são reais, e a determinação do tipo da história vem de Oxóssi, de Oxum, de Yansan e dos Erês da minha ancestralidade. Todos os meus personagens de fundo, seu Dito Pereira, do livro do Aquim, a Taiozinha, Oxum e Iemanjá, do livro Omobá, são todos personagens reais, tá? Então, e as histórias são reais. Eu escrevo a partir daquilo que eu sempre botei atenção desde criança. Eu escrevo a partir das trocas, das relações interpessoais. E as minhas relações sempre foram pautadas pelas questões raciais, né? Então, eu tenho foco para isso. Eu sou daquelas de, para além dos 13 anos de idade, estar no MNU, no Movimento Negro Unificado, né? Então, isso aguçou mais ainda o meu olhar e as minhas questões, que eu aplico a questão racial nos meus campos de atuação, seja na dança, como coreógrafa, como bailarina, na literatura, como professora, como palestrante, como ativista, porque a questão racial está em todos os espaços, né? Ocupa todos os espaços. Então, o processo de criação e de personagem, ele vem de são processos que dialogam, que juntam a minha ancestralidade, né? Dizendo o que a forma, né? Então, eles me falam coisas focadas em textos. Então, tem... E Oxóssi é um orixá ligado à intelectualidade,
é ligado à literatura, a escrita é ligado à criação, né? Então, assim como a minha tese foi escrita a 4 mãos, a minha as minhas duas e as duas dele, é a mesma coisa no processo literário e que segue por aí. O Akin, que é esse lançamento, há 7 anos atrás, eu tive uma vivência em Minas Gerais, num vilarejo pequenininho, e eu conheci um menino que tinha problemas com seus cabelos crespos, usava boné, porque chegava na escola, ele sofria as violências dos seus colegas a partir da sua cor de pele e dos seus cabelos crespos. Então, ele usava o boné e para esconder. Eu passei 15 dias lá desenvolvendo um trabalho com ele, né? Não era esse, eu fui para um trabalho na universidade, mas eu fiquei hospedada num lugar que ele morava e eu encontrava com esse menino. E aí nós fomos desenvolvendo um trabalho até que ele se fortaleceu, porque eu trago uma receita, eu preparei essa receita de hidratante natural, né, que minha mãe aprendeu com a minha avó, que aprendeu com a Bisa, e eu trago no livro. Eu preparei esse hidratante para esse menino desse lugar, fui desfiando o cabelo dele, né, soltando o cabelo dele com o meu garfo, com o meu pente black, e ele se viu incrivelmente maravilhoso, que ele disse: olha o tamanho da minha juba, eu pareço um leão. Falei: o que você acha do leão? Eu acho lindo. Eu falei: então tá, então você pode se parecer com o leão, tudo certo. Então, Tudo bem. tudo bem, tá tudo bem. E então é nesse sentido, é tudo muito real. Eu venho trazendo, inclusive porque eu trago a questão racial, eu trabalho racismo estrutural com as crianças, né, e jovens nesses livros de literatura infantil, e mostrando uma possibilidade, uma solução. Qual é a solução? Qual foi a solução dada por algum estudante, por alguma pessoa das minhas relações que passou pela mesma situação? Qual foi a solução? E eu trago a solução. Então, eu acho que é uma proximidade que as pessoas sentem com essa forma de escrever e de trazer e de tratar essa questão racial, é muito peculiar, mas que é muito próxima de cada um, de cada um. A gente consegue se ver de uma forma geral nas histórias. Nossa, E, perfeito. politicamente falando, portanto, se eu trago essas questões desta forma, é porque eu entendo o papel político meu enquanto uma gente, né, que ao longo do meu processo de vida, depois de ter passado por um processo de não identificação com a minha cor de pele, com as minhas características, a ponto de minha mãe, aos 13 anos, me levar para o MNU, porque ela entendeu que ela não estava dando conta do meu resgate empoderado, sozinha, e ela disse: a mãe precisa de ajuda depois de um fato absurdo de racismo com o professor, ela me leva no MNU. Então, para mim, a minha mãe teve sempre um posicionamento político de me estimular na escrita e na leitura, entendendo como primordial, mas ela também teve um olhar político ao me levar para um grupo político, que era o Movimento Negro Unificado na época, né, na década de 70, o MNU é de 79, eu cheguei em 80. Então, é preciso entender que todas as nossas ações, elas têm implicações políticas, por menos que a gente saiba disso, né? A minha mãe não falava sobre aspectos políticos, mas ela o tempo todo usou estratégias políticas de fortalecer o meu eu, né? Então, nesse sentido, eu tento fazer isso. Como a literatura, de fato, e a escrita me salvou e me curou e me cura cotidianamente, eu quero que o maior número de crianças, jovens e adultos tenham contato com o que eu tenho feito, com qualquer tipo de literatura que possa salvar vidas. Então, esse é o meu objetivo. Portanto, eu me entendo como uma gente política, né?
e trabalhando no coletivo, no agenciamento de outras e outros tantos e tantas. Que venham! Axé. Isa, Axé. eu tô super feliz dessa nossa conversa. Acho que a gente, enfim, em pouco tempo conseguiu ir muito a fundo em muitas questões, né? Sei que quero te agradecer, quero pedir a meu Pai Ogum para te trazer bons caminhos, te trazer sempre os melhores caminhos, que você continue a ser essa agente de transformação que guerria as melhores guerras, né? E que cada vez mais a gente consiga ter através da literatura essa ginga, né? Uma filosofia da capoeira, né? Assim, que a gente saiba quais são as melhores estratégias, as estratégias, as gingas. Enfim, te agradecer muito pela sua presença aqui na plataforma Feminismos Plurais, dizer que, enfim, para mim é um prazer gigante foi um prazer e é um prazer gigante conversar com você e que a gente continue se encontrando pelas nossas encruzilhadas. Com certeza, Tiago, eu estou tão feliz. E aqui, através de você, agradecendo a minha participação e esse convite lindo para estar aqui. Gratidão, Djamila, parabéns, sucesso, muito mais na caminhada, porque é isso, como quando uma mulher preta se move, tantas outras se movem juntas, e é isso que eu acredito e tenho batalhado. E acredito nisso fundamentalmente. Então, é com grande prazer que eu estou aqui, e é assim, a gente se encontra nas encruzilhadas, a gente se forma nas encruzilhadas, e sabe, Tiago, eu tenho trabalhado dentro da educação com algo que eu chamo de pedagogia ecoancestral. Somos seres ecológicos, né? E a ancestralidade, ela nos alimenta e nos retroalimenta o tempo todo, e essa literatura negro-brasileira do encantamento infantil e juvenil, ela é uma das bases da pedagogia ecoancestral, uma das possibilidades de trabalho no campo da educação, fortalecendo crianças e jovens e adultos de forma geral, e especificamente negras e negros, porque parte do conceito de África como berço da humanidade. Portanto, os provérbios podem nos ensinar muito dentro da pedagogia ecoancestral, como, por exemplo, enquanto as histórias da caça for contada pelos caçadores, o leão nunca será considerado um herói. É o que nós estamos fazendo hoje. Nós estamos pegando as nossas questões e trazendo de dentro, né, as nossas verdades, as nossas intenções, falando em primeira pessoa. Então, aqui, em primeira pessoa, eu agradeço profundamente essa conversa e essa sua condução maravilhosa. Djamila, gratidão, um beijo, um abraço para você, e estamos aí, nos encontramos nas encruzilhadas da vida, sempre pedindo para Exu ser nosso amigo, que Exu continue a ser o nosso grande amigo. Gratidão, Tiago. Axé. Um beijo para você, obrigado. Fique bem. Gratidão, você também.